Diz a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã e pedimos, Senhor, por sua grande misericórdia, bondade, fale conosco, Senhor, que a sua palavra possa se manifestar a nós, possamos entender estes assuntos tão preciosos e sermos grandemente edificados, Senhor, na sua verdade. Nós pedimos assim, Pai, seja conosco aqui, hoje em Cristo, pela obra do Espírito Santo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Bem, meus irmãos, semana passada eu comecei estudando com vocês a resposta, melhor dizendo, né? Pergunta 113. Eu peço para vocês acompanharem comigo do Catecismo Maior, né? Mas antes disso, vamos ler as duas perguntas, 111 e 112. A 111 diz assim, né? Qual é o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor teu Deus. Essa é a 111. 112. O que se exige no terceiro mandamento? No terceiro mandamento exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e de nosso próximo, né? Então nós temos aqui a pergunta 112. Esse aqui, como eu disse para vocês, esse é o lado sempre positivo. Vocês percebem que o Catecismo Maior ele põe aqui o lado positivo, ou seja, o que se exige desse mandamento, e o lado negativo, que é a pergunta 113, né? Então, qual é o lado negativo? Ou seja, os pecados proibidos neste mandamento. E também um detalhe, perceba como como dois lados da mesma moeda. Então, tem um lado que nós devemos fazer, e quando nós fazemos esse outro lado, nós estamos deixando os pecados que são proibidos. É bem interessante como, observando os mandamentos de Deus, é assim que as coisas acontecem. Mas vamos ver a 113. Quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento?
Pecados proibidos no terceiro mandamento são o não usar o nome de Deus como nos é requerido e o abuso no uso dele por uma menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus, a blasfêmia, o perjúrio, toda abominação, juramentos, votos e sortes ímpios, a violação dos nossos juramentos e votos, quando lícitos, e o cumprimento deles se por coisas ilícitas, a murmuração e as rixas, as consultas curiosas e a má aplicação dos decretos e providência de Deus, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela, as zombarias profanas, questões furiosas e sem proveito, vãs contendas ou defesa de doutrinas falsas, o abuso das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus, para encantamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas, a difamação, o escárnio, vituperação ou qualquer oposição à verdade, à graça e aos caminhos de Deus, a defesa da religião por hipocrisia ou para fins sinistros, o envergonhar-se da religião ou ser uma vergonha para ela, por meio de uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva ou por apostasia. Então veja, né, que seriedade, quantos pecados aqui muito bem resumidos, destacados, cada pecado realmente, irmãos, que é assim uma coisa para a gente pensar seriamente como é fundamental assim nós levarmos o nosso pensamento cativo a essas ideias, refletirmos, e como eu disse para vocês semana passada, com certeza nós precisamos nos arrepender, porque nós, meus irmãos, todos nós, com certeza temos de alguma maneira, né, não estou dizendo que todos estamos fazendo esses pecados e fazendo no mesmo grau, mas de alguma maneira nós temos pecado contra o Senhor, com toda certeza, e precisamos nos arrepender. Semana passada eu falei com vocês sobre um destaque aqui, dei destaque a duas palavras que nós vamos desenvolver mais hoje, né? A primeira palavra é a palavra usar e a outra palavra é a palavra abusar, ou como está aqui, né? O não usar o nome de Deus e o abuso do uso dele. Então nós temos, irmãos, essas duas palavras. E é bem interessante que na pergunta 112 também nós temos essa palavra, porque diz assim: no terceiro mandamento exige-se que o nome de Deus, seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, sacramentos, oração, juramentos, votos, sorte, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações e assim por diante. Então veja, existe um uso deste nome que é obedecer ao mandamento, e existe um não usar este nome, ou, meus irmãos, como diz aqui, o abuso deste nome, que são os pecados proibidos. Então, essas duas palavras, né, uso e abuso, são fundamentais para nós entendermos este mandamento. Nós já temos visto que o bom uso do nome dele, o que é o bom uso do nome dele? É quando, o que é o nome de Deus? Vocês lembram já, né? O nome de Deus é a revelação do próprio Deus. Então Deus se revela por suas obras e Deus se revela por seus títulos, pelos seus nomes mesmo, como aparece nas Sagradas Escrituras. Até quarta-feira nós tivemos aqui, e vocês lembram que nós estudamos um nome que Abraão, quando ele vai oferecer o filho dele, Deus não permite, né, que ele conclua o sacrifício, mas ele mostra que estava disposto a obedecer a Deus. Vocês lembram o nome de Deus ali? Senhor proverá, lembra? Que é o Jeová Jiré, né? Então aquele Deus que, veja como ele se revela como aquele que deu ali a provisão do animal para ser morto no lugar de Isaac, e que na verdade apontava para Cristo, que iria substituir Isaac e iria substituir todos nós na cruz do Calvário. Então,
Imagine se começar a usar Jeová Jiré de qualquer jeito, ou abusar desse nome. Então nós temos que existe um uso correto, um uso santo, um uso, como diz aqui nosso catecismo, um uso santo e reverente. Né? Então existe esse uso que é aquele que é receber a palavra e por todas as suas obras, Deus se revela na criação, na providência, na redenção. Deus se revela por todas as formas. Semana passada eu falei, até quando nós abrimos nossos olhos, nós nos levantamos da nossa cama nessa manhã, Deus está se revelando. Deus está se revelando quando Ele nos dá um ano de vida, como é o caso aqui da nossa irmã. Né? Deus se revela. Deus está se revelando por todas essas obras. E como é que nós vamos tratar essa revelação de Deus? Nós podemos deixar de usá-la, nós podemos abusar dela, mas o uso correto é o uso santo e reverente em nossos pensamentos, meditações. Já estudamos isso aqui. Palavras, escritos por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem, de nosso próximo. Mas o não usar significa exatamente que eu não estou usando santo e reverentemente, que eu não estou pensando, que eu não estou meditando, que eu não estou falando, escrevendo, que eu não estou fazendo uma afirmação santa do nome, que eu não estou me comportando, portanto, de acordo com essa revelação, que eu não estou tendo um comportamento conveniente, que eu não estou vivendo para a glória desse santo nome e para o meu próprio bem e o bem do meu próximo. Então, isso é o contrário, isso é o inverso. Né? Então, nós temos aqui o não usar este nome, mas ainda tem o outro pecado aqui que é destacado na pergunta 113, na resposta à pergunta 113, que é o abuso. Então, as duas coisas são gravíssimas. Mas existe, então, este não usar e existe o abusar. E aí eu fiz semana passada uma comparação com o alimento. Então tem um alimento aqui e nós podemos não usar, ou nós podemos abusar. Nós podemos desprezar aquele alimento e aí nós vamos estar o quê? Fazendo mal para nós vamos estar desprezando o pão da vida, fazendo agora a comparação com a revelação do nome de Deus. Então não estou usando, não estou prestando atenção, não estou dando nenhuma consideração, não estou me edificando, estou desprezando, e aí os meios de graça, como eu falei semana passada, o culto, a minha vida devocional, a meditação, e consequentemente não estou agindo de acordo com a verdade de Deus, estou vivendo como um ímpio, ainda que eu diga que eu seja um cristão. Então isso aí é falta de uso, e existe, ou seja, Deus está falando todos os dias, Deus está falando no culto, Deus está falando hoje, Deus está falando nas igrejas, pelos pastores, Deus está falando pelo sol que nasceu hoje, mas a pessoa não está usando, a pessoa não está se alimentando, a pessoa não está meditando, a pessoa está passando os seus dias vivendo como uma pessoa normal, ainda que se diga um cristão. Isso que é quebrar este mandamento, é desobedecer este mandamento. Mas existe então o abuso, irmãos, o abuso, e aqui o nosso Catecismo Maior, ele vai explicar o que é esse abuso. Vamos ler aqui, o abuso na comparação que eu fiz, né? Antes de eu ler com vocês aqui, só para ir fazendo essas comparações, na comparação que eu fiz semana passada, o abuso com alimento seria o comer além daquilo e não respeitar as propriedades do alimento, abusar dele, comer demais, ser glutão, ficar com o ventre muito cheio do alimento, sem necessidade, né? Aí vou engordando, aí vou adoecendo, aí vai me trazendo problemas de saúde, isso no caso do alimento, mas no caso de Deus, da sua revelação, que seria abusar, né? Seria também não tratar convenientemente essa revelação e fazer isso aqui que o catecismo... Bora ler o catecismo, né? Ele diz aqui, vou ler todinho. Os pecados proibidos no terceiro mandamento são o não usar o nome de Deus como nos é requerido e o abuso no uso dele
Como, irmãos? Como seria esse abuso? Por uma menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia. Outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras, né? Aí, a partir desse ponto e vírgula, ele vai especificar certos pecados que têm a ver com isso, mas nós vamos então estudar hoje a primeira parte, até onde der o nosso tempo, que é exatamente, irmãos, deste abuso por meio de uma menção. Veja o que ele diz, por meio de uma menção. Eu vou mencionar o nome de Deus. Eu vou falar do nome de Deus. Eu vou até pensar no nome de Deus. Preste bem atenção nisso agora. Vamos raciocinar. Eu disse para vocês que o não usar é simplesmente não dar atenção. É gravíssimo isso. Mas aqui o abusar é dar uma certa atenção. É isso que é a coisa assim, surpreendente e maligna, porque dá uma certa atenção. Dá uma certa atenção. Eu fico pensando assim, por exemplo, irmão, eu quero fazer uma comparação com vocês. Eu fico pensando na tentação de Cristo. Que o diabo, vocês lembram que uma das tentações de Cristo, o diabo, ele cita o Salmo 91, por exemplo. Né? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, segure pelas mãos, né? Não tropeçarás. Então, ele diz, ele usa o Salmo, ele usa a palavra de Deus, o diabo, só que ele usa, de uma certa forma, ele faz uma reflexão na palavra, ele faz uma teologia. Porque o que é fazer teologia? É pensar sobre Deus. É refletir sobre Deus. Então ele faz uma teologia, é pensar na palavra de Deus. Então o diabo pensa e reflete e raciocina baseado naquele texto, só que ele usa aquele texto contra Cristo, portanto contra Deus. Ele perverte aquele texto. Isso é de uma gravidade, meus irmãos, assim, muito grande, que nós nem podemos imaginar como isso é grave diante de Deus. Quer dizer, é tomar a revelação do santo nome dele, que Deus diz lá no Salmo 91, que ele protege os seus servos, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, e assim por diante. E o diabo toma esse versículo, pensa nesse versículo, reflete nesse versículo, teologiza, vamos dizer assim, neste versículo, só que para pervertê-lo, para tentar o Filho de Deus. Isso é o que é isso, gente? Quando Gênesis capítulo 3, não é de admirar que ele faça isso com Cristo, por quê? Porque na tentação de Cristo, existe um paralelo na tentação de Adão e Eva. Quando Cristo vence a tentação, Cristo estava vencendo o tentador da maneira como Adão e Eva não venceram. Então existe um paralelo entre as tentações. E há um paralelo na própria, não somente no fato de que Cristo ali está fazendo o que Adão não fez, né? Então tem uma ligação das duas tentações, mas nas tentações em si, porque em Gênesis 3 o que o diabo faz? Rigorosamente a mesma coisa. Ele primeiro, o que ele faz com Cristo? Ele primeiro pega e faz uma pergunta em que ele já quer, vamos dizer assim, se aproximar de Eva, mas já jogando uma sementinha, sabendo que Deus tinha falado, mas jogando uma semente de dúvida, porque ele queria fazer com que Eva duvidasse de Deus e acreditasse nele. Olha só, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para a gravidade, eu estou usando essa palavra aqui com propósito, estou repetindo, a gravidade do caso, ou seja, ele usa a palavra de Deus novamente, ali lá, novamente não, né? Primeiro lá, depois ele vai repetir com o próprio Jesus, e é o procedimento do diabo, e a religião demoníaca.
É o abusar da revelação. Isso é demoníaco, abusar da revelação. O primeiro que faz isso é o diabo na Bíblia. Então ele pega, e o que ele faz? Ele diz assim: é verdade que Deus disse, não comerás de nenhum fruto, né? Veja a afronta, porque ele fala em Deus. Né? Pode dar uma olhadazinha no Gênesis? Deixa sua Bíblia aberta aí, porque o abuso, nós devemos entender o abuso vendo o exemplo do primeiro abusador, vamos dizer assim, do primeiro abusador da revelação, que é o próprio Satanás. Então, quando ele diz no versículo 1, na segunda metade, é assim, Gênesis capítulo 3, verso 1, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Olha só. Vocês percebem? Ele sabe que Deus não disse isso. Evidentemente. Mas ele joga já essa semente de dúvida, dizendo assim, é assim, Deus não quer que vocês comam? E a mulher diz, não é assim. Do fruto da árvore nós podemos comer. Deus disse que do fruto da árvore que está no meio do jardim, não devemos comer dele, nem tocaremos nele para que não morramos. Até ela exagera, né? Ela diz não tocar. Deus não disse não tocar. Deus disse não comer. Mas, enfim, meu interesse hoje é olhar para a serpente. E a serpente então diz, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que quando a Eva diz para o diabo, para a serpente, não é isso. Nós podemos comer de todas as árvores, todos os frutos. É da árvore do meio, do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer dela. O diabo, ele mostra que ele entende, ele está mentindo o tempo todo, mas é que ele passa para Eva o seguinte, eu entendi o que você falou, eu acredito em você. Foi isso mesmo que Deus disse. Tá? Deus disse mesmo isso, é verdade. Deus disse que não se deve comer desta árvore, não é de todos, desta árvore. Aí, baseado-se então nessa palavra divina, ele novamente reflete, faz teologia, reflete sobre Deus, usando a palavra de Deus, e ele diz assim, só que tem uma coisa, Deus está mentindo. Deus falou isso? Falou, mas ele está mentindo. Porque ele disse que vocês vão morrer e vocês não vão morrer. Irmãos, eu queria que vocês pensassem como isso é grave. Porque o que é o nome de Deus que nós temos aprendido durante todos esses estudos? O nome de Deus é a revelação de quem é Deus. E é a revelação, portanto, nas suas obras e na sua palavra. Né? E vocês estão entendendo que o diabo está dizendo que esse Deus é quê? Mentiroso. Esse Deus é mentiroso. Quem é Deus, segundo o diabo? Mentiroso. Mentiroso. E tem um outro versículo que eu gostaria de chamar a atenção, que eu lembrei agora, que eu acho interessante. Vamos olhar ali, irmãos, 1 João. 1 João, primeiro versículo, primeiro capítulo de 1 João, em que João ele diz assim, vamos ler a partir do versículo 5, tá? 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Veja o que a Escritura diz. A Escritura diz assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos,
que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João, ele enfatiza muito isso, a verdade e a mentira, né? Ele vai deixar claro que a mentira, que é o pai da mentira, segundo João fala lá no seu evangelho, o pai da mentira é o diabo, né? Ele é mentiroso, lembra que João diz dele lá, que Jesus falou, ele é mentiroso e assassino, porque ele mente e ele mata a humanidade pela mentira. Mas veja o que o João diz aqui: se dissermos que temos comunhão com ele, versículo 6, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então você diz que é dele, mas você anda nas trevas, você está mentindo, porque ele é luz, quem é dele anda na luz. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que ele diz agora. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, antes de eu ler o último versículo, eu queria meditar nesses versículos que nós lemos. Veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: quem é da luz, anda na luz. Quem diz que é da luz, mas anda nas trevas, está mentindo. Se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o que acontece na luz? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós dissermos que não temos pecado algum, nós estamos o quê? Nos enganando, porque nós temos pecado. Então, em vez de nós dizermos que não temos pecado, nós temos que o quê? Reconhecer que nós temos pecado e nós temos que confessar os nossos pecados. E quando nós confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De maneira que o que ele está dizendo até aqui é o seguinte: quem diz que não tem pecado está se enganando, está mentindo a si mesmo. Mas quem reconhece e diz e confessa é perdoado, é purificado. Só que quem é que diz que eu tenho pecado? Quem é que está me afirmando que eu sou um pecador? Não sou eu, primeiramente. Eu reconheço. Quem é que diz? É Deus. É Deus. A palavra de Deus. Por isso que aqui no versículo 10 ele diz: se dissermos que não pecamos, que fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, meus irmãos, que quem diz, conforme o versículo 8, que não tem pecado, não está só enganando a si mesmo, está fazendo algo pior. Já seria terrível se ele estivesse enganando a si mesmo, mas ele está fazendo algo pior. Ele está dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus diz que ele é um pecador. E quem diz que Deus é mentiroso, a palavra de Deus não está nele. Esse estar nele, qual é o sentido? É o estar nele pela fé. É quando a pessoa ouve a palavra, crer na palavra, e a palavra está nele. A palavra está como que enxertada nele. A palavra deu fruto no seu coração. Evidentemente que quem diz que Deus é mentiroso, portanto, não crê na palavra de Deus, a palavra de Deus não está nele. Qual é a gravidade daqui, de dizer que Deus é mentiroso? A gravidade é da pessoa dizer que Deus, a palavra dele é uma mentira, e ele, a pessoa divina, é mentiroso. Em resumo, quem não crê está do lado do diabo. Vocês estão entendendo? Eu queria que vocês pegassem isso bem firmemente, meus irmãos. Que todo incrédulo ou todo falso cristão, que tem a ver com aquele também que diz que está na luz, mas não está na luz, né? Todo incrédulo ou todo falso cristão, ele está chamando Deus de mentiroso, porque ele não crê verdadeiramente na palavra de Deus. Portanto, ele está ouvindo o pai da mentira, porque foi o primeiro. Quem primeiro disse que o Deus é mentiroso?
O diabo. Então essa pessoa, ela é do diabo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz lá em João que são filhos do diabo. São aqueles que ouvem Satanás. Jesus diz, porque eu digo a verdade, vocês não creem. Se outro vier e dizer alguma coisa em seu próprio nome, vocês vão acreditar, mas porque não em nome de Deus, vocês vão acreditar. Mas como eu digo, eu venho de Deus, eu digo a verdade, vocês não acreditam. Irmãos, aqui significa, e por isso que eu li esses textos, para chegar na seguinte conclusão: a palavra de Deus, ela é abusada quando as pessoas seguem o caminho do diabo. E seguir o caminho do diabo é tomar a palavra e pensar nela, fazer teologia com ela, refletir sobre ela, só que chegar à conclusão de que Deus está mentindo, de que a palavra de Deus não tem valor, de que a revelação do Senhor é uma mentira, é um engano. Então, o que é abusar? O que é abusar? Na verdade, são os dois lados da mesma moeda, né? Em certo sentido, quando a pessoa não está usando, ela acaba que, em certo sentido, ela já está abusando. Eu dei o exemplo do alimento, né? Que é não usar ou abusar dele. Pois bem, vamos agora voltar para a questão do alimento espiritual. Deus está falando, a palavra de Deus está sendo anunciada. Deus falou no jardim do Éden. O diabo abusou da palavra. O diabo abusou da palavra na tentação de Cristo, citando o Salmo 91. Então, o que é abusar? Abusar é até mesmo pensar na palavra de Deus, mas transtornar a palavra, refletir com o coração endurecido por princípios do pecado, das trevas, torcer a Escritura ou negar a Escritura em algum sentido. Enfim, o resultado final é fazer o que o diabo fez, é chamar Deus de quê? Mentiroso. Vocês entendem que isso é quebrar o terceiro mandamento, porque diz assim, não usarás o nome de Deus em vão. Então veja que eu estou falando não somente quando a pessoa chega a dizer, talvez a pessoa nunca chegue a dizer como o diabo que Deus está mentindo. Na verdade, o diabo nem diz assim, né? Ele nem diz assim, Deus está mentindo, ele diz assim, não morrereis. Né? Então, eu não estou querendo dizer que necessariamente a pessoa vai declarar que Deus está mentindo, mas ela está dizendo pela vida dela, pelas palavras dela, que Deus é mentiroso. Ela está desonrando o nome de Deus. Ela está dizendo, por exemplo, irmãos, que é isso que Paulo vai falar agora. Vamos lembrar de Romanos capítulo 1, vamos lembrar do Salmo 19, porque no nosso catecismo diz que Deus se revela pela criação, pelas suas obras, né? Por todas as suas obras. Então, é olhar para o sol e dizer assim, não existe Deus. Desoneste no seu coração, não há Deus. E não estou falando nem daquele ateu filosófico, teórico, que usa argumentos para desacreditar de Deus. Eu estou falando do cidadão comum, da pessoa que ela olha para o sol, ela recebe bênçãos de Deus, Deus está se revelando a ela, mas ela nega, ela rejeita a divindade e ela então cria ídolos. Irmãos, isso é abusar da revelação, isso é abusar do nome de Deus, isso é quebrar o terceiro mandamento. É isso, gente. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Vocês lembram, né? Nós lemos tantas vezes aqui na igreja que Deus então se revela do céu. Deus deixou as suas marcas da sua divindade, da sua bondade, do seu poder em todas as coisas que estão criadas, de forma que, como diz Paulo lá, os homens são indesculpáveis, porque os homens conhecem a Deus. Mas o que eles fazem? Eles fazem teologia. Eles teologizam, eles refletem, eles raciocinam. Né? Bora lá para Romanos, só para nós não perdermos aqui o fio da meada, né? Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele diz, eles fazem uma reflexão, eles abusam.
Essa é a linguagem que eu quero destacar muito para vocês nesta manhã. Romanos capítulo 1, versículo 18. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. O nome de Deus está sendo proclamado. É isso que Paulo está dizendo em outra forma de falar. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem, ele diz, pelas coisas que estão criadas para que fiquem inexcusáveis, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Deus se fez conhecido, mas eles não glorificaram, versículo 21. Antes eles em seu discurso se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Eles se acharam sábios, mas eles eram loucos. E eles acabaram adorando a criatura em lugar do Criador, que é o que as pessoas fazem todos os dias. Elas levantam de manhã para adorar a criatura, irmãos. Elas levantam de manhã para bendizer a casa, o carro, a família, o prazer, o dinheiro, a praia, o cinema, as festas, o descanso. Tudo vira ídolo e Deus não é adorado. O que é isso? Aí eu pergunto para vocês, Deus está calado? Deus falou em Gênesis, o diabo disse que ele é mentiroso. Deus falou no Salmo 91, o diabo disse para Jesus o que Deus não estava dizendo, torcendo o Salmo 91. Aí Jesus disse, né, não tentarás ao Senhor teu Deus. Veja, Jesus faz a teologia certa, o diabo torce a teologia bíblica. Deus se revela na criação, Salmo 19. Deus se revela na criação, Romanos 1. Deus se revela em Cristo, Evangelho de João. Mas os homens seguem Satanás, abusam da revelação e dizem, Deus é mentiroso. Deus diz que eu sou pecador, mas eu digo, eu não sou pecador não. Deus diz que eu devo crer em Jesus, no Filho, eu digo, eu não preciso crer não. Deus diz que eu devo confessar os meus pecados, eu digo, eu não vou preciso não. Deus é mentiroso. Deus, eles seguem, eles abusam da revelação. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos, não é que Deus está calado, é que os homens estão abusando da fala de Deus. Coisa terrível, irmãos. Por isso que no fim dos tempos Deus vai trazer um terrível juízo, porque isso é de uma gravidade assim, que nós não podemos nem imaginar. É incrível que Deus dá vida ainda para nós, a humanidade. É incrível. As pessoas dizem assim, por que acontece maldade no mundo quando elas deveriam... por que acontece tragédia no mundo do Deus bom, quando elas deveriam estar dizendo, por que não vem coisa pior? Visto que nós temos desprezado tanto a Deus, abusado tanto do seu santo nome, usado as bênçãos dele para adorar os nossos ídolos, afrontado a ele, desejando que ele morresse, e nós matamos Jesus, porque toda a humanidade, no certo sentido, colocou Jesus na cruz porque odiou Jesus, porque odeia a verdade. Quer dizer, não é surpreendente que no mundo de um Deus bom existam tragédias, é surpreendente que no mundo de um Deus santo os homens não sejam imediatamente lançados no inferno, porque na verdade Deus é misericordioso. Lembra que nós lemos quando inaugura o templo, que a glória de Deus veio sobre o templo, o que o povo de Israel cantava? Porque ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. É isso, irmãos. E aí nós devemos pensar nisso, né?
Nós devemos pensar que esse é o abuso. E, meus irmãos, nós devemos pensar, será que eu estou fazendo de alguma maneira isso? É isso que eu quero que vocês pensem. Será que eu estou, de alguma maneira, seguindo os ímpios? De alguma maneira, desprezando o santo nome dele? Assim? Que triste é isso. Como eu devo me arrepender, me entristecer por, em alguma maneira, estar fazendo isso? Porque, irmão, nós amamos o Senhor, não amamos? Nós somos cristãos. Então não devemos tomar parte nesse tipo de pecado que o mundo faz. Que o mundo faz, meus irmãos. Porque isso é abusar, né? Ele está falando e nós estamos ou não ouvindo, ou estamos ainda dizendo que ele não disse, e portanto atribuindo a ele defeitos, coisas terríveis. Como o diabo chega a chamar ele de mentiroso. E foi isso que Faraó fez. Tá? Eu disse tudo isso para chegar nesse versículo, para que vocês possam compreender o que Faraó fez quando Moisés vai e ele se aproxima ali em nome de Deus para Faraó, para que Faraó deixasse o povo ir. E Faraó diz isso aqui, irmãos. Vamos ler? Êxodo capítulo... Eu encerrei semana passada com este trecho. Êxodo capítulo 5, versículo 2. Êxodo capítulo 5, versículo 2. Vamos ler, por favor. Vamos ler o primeiro e o segundo, né? Para nós pegarmos o contexto, que diz assim, meus irmãos. E depois, Êxodo capítulo 5, verso 1, que diz assim. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me celebre, uma festa no deserto. Vejam, eu quero, antes de ler a resposta do Faraó, chamar a atenção dos meus irmãos sobre como é que Moisés diz. Olha, assim diz, isso mostra, assim diz o Senhor Deus de Israel. Isso mostra autoridade. Porque aqui Deus não está pedindo, você percebe? Deus não está dizendo: Faraó, por favor, deixe o meu povo ir celebrar a festa. Não. Aqui é Deus soberano, é o verdadeiro rei do universo, que manda o seu profeta dizer para Faraó, dar a ele uma ordem. Esse assim diz, eu acho que vocês já perceberam na Bíblia, esse assim diz o Senhor, né? Aparece várias vezes no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Significa o quê? Isso é linguagem profética, significando o quê? Olha, o profeta está falando, não. Olha, eu vim aqui porque eu tive aqui um pensamento, eu raciocinei, eu filosofei, e eu acho, Faraó, eu vim aqui, eu acho que você deve deixar o povo ir. Não é isso. Não é, olha, eu estou aqui em meu nome, eu que pensei isso. Moisés é um mero instrumento. Quem disse isso, quem ordenou isso foi Deus. Então Moisés só está sendo o transmissor. Ele chega lá e diz: assim diz o Senhor, eu vim aqui, eu sou um mensageiro, um fraco mensageiro que vem aqui dizer para ti, Faraó, que Deus disse: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E aí, é então uma mensagem de autoridade de alguém que vem e diz em nome de Deus, a palavra de Deus. Aí você lembra do terceiro mandamento, né? O nome de Deus está sendo revelado. Deus está sendo revelado nesta ordem.
Mas não é só isso. Aqui diz Senhor Deus. Ele é o Jeová. Ele é o eu sou. Lembra da sarça ardente? Eu sou o que sou. Ele é aquele que se revelou a Moisés dizendo assim: eu sou o que sou. Sou Yahvé, o Jeová. Eu sou Deus. E eu sou Deus. Eu acho tão bonito aqui porque ele não diz só Senhor Deus. Yahvé é Deus. Ele diz de Israel. E esse de Israel fala do quê? Da aliança. Que aquele povo ali, por quê? Porque o sentido é esse, irmãos, eu queria que vocês também observassem. O sentido é assim: por que Faraó deve deixar o povo ir? Porque aquele povo não é qualquer povo. Porque aquele povo é povo de Yahvé. Aquele povo é o povo de Deus, o Deus Jeová, do Senhor. É um povo que Deus ama. É um povo que Deus amou. É um povo da aliança com Abraão. É um povo dele. É a sua igreja, é o seu povo. Por isso, deixa aí.